Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está começando aqui o nosso terceiro e último episódio dessa série maravilhosa, linda. Tem sido um prazer para nós, tanto como a gente espera que tenha sido para vocês. Quem não viu ainda, o primeiro episódio e o segundo episódio também estão no ar. Dá para a gente encontrar pelo site ectonetworking.com.br, pelo YouTube também. Hoje a gente está aqui para... É difícil dizer encerrar esse debate, porque eu acho que esse debate nunca vai se encerrar, mas para a gente, pelo menos, continuar falando hoje com um foco interessante. A gente vai trazer um pouco de um viés de ESG, também desmistificar um pouco isso e o que isso tem a ver, né, com diversidade. Essa série é conduzida pelo Felipe Roloff, né, que já participou da nossa série anterior sobre a série Trabalho, e agora está conduzindo essa série maravilhosa, como eu já disse antes. Ele é consultor e palestrante em diversidade, inclusão, futuro do trabalho e inovação social, foi eleito 2 vezes uma das lideranças globais LGBT pela Financial Times. É um prazer ter o Felipe com a gente. E temos 2 convidados super especiais, que eu vou apresentar de forma resumida, porque o histórico deles é bem longo, é bem interessante, vocês podem procurá-los nas redes. Eu tenho a minha colinha aqui para não me perder. A Marluza Abreu é doutora em Química, consultora estratégica em ESG e sustentabilidade, com mais de 15 anos de atuação, palestrante, mentor e advisor de startups. Conecta inovação, estratégia e desenvolvimento de soluções para empresas e ecossistemas. E o Salomão Cunha Lima, especialista em impacto social, diversidade, equidade e inclusão, e ESG, com mais de 15 anos de atuação também. É fundador e CEO da Sal & Co, um laboratório de arquitetura social, com diversas formações, vale a pena conferir, no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. É também coautor de livros sobre gestão humanizada e diversidade. Então, como eu costumo dizer, apertem os cintos, porque esse episódio promete, e eu te passo a palavra, Felipe. Boa, obrigado, Jonathan. Obrigado por estarem aqui, Salomão, Marluza. A gente hoje, como o Jonathan falou, não encerra, mas cria mais caminho de conversa, traz mais conexões para falar de diversidade a partir de outros olhares, a partir de outras formas de pensar e conectando principalmente com ESG. Na primeira e no segundo capítulo, primeira e segunda conversa, a gente falou sobre diversidade, inclusão e equidade, a diferença entre uma coisa e outra e a conexão entre elas. Falamos de diversidade cognitiva, falamos de liderança inclusiva, e hoje a gente vai para esse lugar de conectar a diversidade com a questão social, cultural, ESG, e para isso a gente tem 2 pessoas incríveis para conversar com a gente. Então, eu vou começar para não gastar muito tempo falando o que não é tão importante, e vou já fazer pergunta para os nossos convidados, porque a gente quer ouvir eles. Então, vou começar com a Marluza, trazendo um pouco dessa conversa para um foco em estratégia e sustentabilidade, né? E aí falar um pouco desse lugar do olhar para o invisível no ESG. Marluza, você frequentemente fala sobre transformar as incertezas em estratégia ou olhar para o invisível, né? No pilar social do ESG, quais são as maiores invisibilidades que as empresas brasileiras ainda ignoram e que podem representar alguns riscos ou oportunidades, porque todo risco, de alguma forma, pode ser oportunidade de forma crítica para o negócio. E se quiser já falar um pouco mais de ti ou trazer alguma coisa que faz sentido para essa conversa, não só responder a pergunta, chega mais e conversa com a gente. Claro. Primeiramente, obrigada pelo convite, pela Ecto. É um movimento extremamente importante de poder dar voz e atravessar outras pessoas através desse diálogo, dessa conversa, dessa série super relevante. Agradeço também aos participantes pela troca aqui. E falando um pouco sobre esses aspectos de olhar o invisível, né, eu trago muito essa questão de falar sobre aquilo que ainda não virou, de fato, gestão, mas que, de alguma forma, produz algum risco ou futuro risco dentro da organização. Então, se nós pegarmos esse viés e trouxermos para dentro dos aspectos de diversidade e inclusão dentro das organizações, né, eu poderia falar que esses invisíveis teriam entre eles essa diferença
entre presença e poder, né? Que é justamente esses aspectos de ter pessoas diferentes dentro do quadro funcional, né? Mas que quando a gente olha para essa liderança, sucessão, remuneração, a gente consiga ver essas vozes nessas decisões e dentro dessas diversidades, e essa diversidade dentro desses espaços sendo ocupados, né? E outro aspecto que eu acho super relevante dentro dessas questões de invisibilidade é a questão da permanência, né? O quanto essas pessoas diversas, elas realmente permanecem, elas crescem dentro dessas organizações e têm segurança psicológica, seja para discordar, para manifestar suas opiniões, para existir, né? Para, de alguma forma, contribuir, sem precisar se adaptar, usar máscaras, ou conviver com vieses que a gente sabe que existem do ambiente e dentro desse padrão que acaba sendo dominante e excludente, né? Outro aspecto muito importante dentro desse invisível é o território, né? Então, essas organizações, elas estão dentro de um território, elas geram um impacto relevante, e como que elas desenham a estratégia ESG delas frente a essa lógica desses centros, dessa linguagem global, enfim, dessa coexistência dela com esses territórios, né? Tendo escutativa com eles e seja de forma que eles façam parte da materialidade, de fato, das organizações, né? Então, são vários invisíveis que eu percebo que são relevantes e que, de alguma forma, podem gerar riscos dentro da organização. Então, é estratégico olhar para esses invisíveis e fazer gestão desses invisíveis também, na medida do possível, né? E também existe, né, enfim, todo negócio envolve a questão de custos, né? Qual é o custo dessa exclusão, né? Questão de turnover, absenteísmo, a questão de clima, de forma genérica, né? Não pode ser tratado. A gente precisa olhar com essa lente da diversidade, né? Então, a gente sabe que dentro dessas interseccionalidades são grupos que acabam adoecendo mais, têm maior chances de ter burnout, de não serem promovidos, de não se sentirem seguros para contribuir, né, com a estratégia, com os negócios, de não terem voz. Então, qual é o custo da exclusão dessas pessoas, né, dentro desse viés de invisibilidade, desses pontos cegos para os negócios? Muito bom. Marluza, você trazendo isso, acaba reiterando muito o que a gente conseguiu conversar um pouco nos primeiros encontros com outras pessoas e traçar isso conectando com esse lugar do social. E quando você fala de território, isso é extremamente importante, porque normalmente as empresas não se dão conta disso, né? O lugar que elas ocupam naquela territorialidade e qual o resultado disso ou não, positivo ou negativo, e como dar conta de também incorporar esse território na empresa e fazer com que ele vire inovação e devolva isso ou mudança e devolva isso de forma positiva para o território, para as pessoas, né? E aí, conectando um pouco com isso, daqui a pouco a gente vai entrar mais dentro da conversa de ESG em si. Eu quero chamar o Salomão para, primeiro, contar um pouquinho do teu trabalho hoje, Sal, e falando de diversidade, a questão social, e já trazendo um pouco dessa conversa sobre território e diversidade além da bolha, né? Então, a gente se acompanha há muito tempo, se conhece o teu trabalho, e já conversamos muitas vezes da importância de falar de inclusão em outros grandes centros. Eu vibro muito nesse lugar, porque sou do Rio Grande do Sul, levei diversidade e inclusão, essa conversa mais para o Rio Grande do Sul durante muito tempo, e isso deu um resultado muito importante, e aí a gente tem um desafio ainda hoje de levar para outros lugares, Nordeste, né, outros lugares do Brasil, outros territórios, e aí e o que é bastante difícil. A gente sabe que o Brasil é um país continental que evolui de forma diferente culturalmente em relação principalmente a esse tema. Eu quero te ouvir, então, fala um pouco sobre o teu trabalho e conecta com isso, né, de a importância de levar esse trabalho de ESG, de impacto social para outros territórios, e a tua experiência nisso e como a gente pode fazer melhor. Legal, obrigado pelo convite a vocês e obrigado pela introdução.
eu acho que bom, como você sabe, né, e agora todos vão ficar sabendo, né, quem não me conhece, eu sou de Recife originalmente, né, então eu me formei lá, cresci lá, me desenvolvi lá, e assim que eu me formei na faculdade, eu vim para São Paulo, e já estou aqui há 16 anos, né, então é uma jornada que integra 2 centros, né, urbanos diferentes, mas com características muito diferentes, né, não só culturais, mas demográficas, né, e essa minha visão, né, de alguém que era parte, né, de uma comunidade, de uma população, e que chega em São Paulo e também, né, se enxerga como agora um não paulistano, né, ou seja, um nordestino. Eu era nordestino, né, mas sem talvez entender o que é ser nordestino. Eu passo a ser nordestino quando eu saio da minha cidade, né, e me encontro nesse grande polo, né, econômico e cultural que é São Paulo, né. E, bom, nesses 16 anos, e um pouco antes disso, então hoje eu estou há 18 anos, na verdade, atuando, né, nessa intersecção entre poder público, setor privado e o terceiro setor, né? Então, hoje eu digo que eu sou um grande articulador, né, de agendas sociais e linkando oportunidades entre empresas e entidades, né, e políticas públicas, enfim, estão atuando em diferentes temáticas nessas redes e nessas conexões, né, e fortalecendo essa agenda social, né? Então, eu, desde o ano passado, oficialmente, fundei a Salwico, né, a Salwico, Sal é o meu nome também, né, de Salomão, mas Sal é Social Architecture Lab, então é um laboratório de arquitetura social, onde a gente traz aí especialistas, né, com competências e expertises extremamente consolidadas, né, e visões multidisciplinares para resolver desafios complexos de grandes empresas, de empresas de uma forma geral e de organizações sociais olhando para o impacto social, né? E quando a gente fala em impacto social, a gente tem um olhar para fora, mas tem um olhar para dentro, né? E o olhar para dentro, ele está relacionado a relações humanas, está relacionado a como a gente, por meio dessas trocas, né, entre indivíduos que são diversos, né, a gente promove agendas, né, e aqui a gente está falando, né, de agenda, obviamente, quando a gente olha para as corporações, a gente está falando de uma agenda econômica, a gente está olhando uma agenda de performance, de produtividade, né. Então, como que essa diversidade ela contribui, mas quais são também os conflitos que viver em comunidades diversas também gera, e como a gente mitiga esses riscos e diminui esses conflitos, né? Então, é aquela coisa, né? O meu grupo de amigos, eu posso selecionar, né? A minha família não, mas a minha família é parte de uma herança, né, cultural, eu diria, ancestral, muita, né? Tem uma história, tem uma tradição, muitas vezes, tem uma localidade, de alguma forma. E olha que a gente já tem muito conflito dentro da família, né? Mas quando a gente vai para o ambiente de trabalho, essas visões, elas se multiplicam, né? Então, o grande ponto é como a gente consegue adotar práticas, né, que sejam, de fato, inclusivas, que considerem a individualidade de cada pessoa, mas, ao mesmo tempo, que percebam o valor que há nessas interações e trocas entre indivíduos diferentes que agregam a partir de suas visões, a partir de suas heranças, né? E aí, quando a gente olha para o ponto que você traz, Felipe, por isso que eu até trouxe essa introdução na minha fala, olhando um pouco do histórico, né? Porque onde eu estou hoje é fruto do que eu construí, do que eu vivi, dos caminhos que eu percorri ao longo da minha vida, né? E hoje, quando a gente olha para esse tema de diversidade, né, nessa abrangência até maior, né, acho que eu achei muito legal quando a Marluza trouxe o custo da exclusão, né, por exemplo, de pessoas LGBTI no Brasil. Quando a gente olha para esse público em particular, tem um estudo recente, né, que foi encomendado pelo Banco Mundial e desenvolvido ali pelo Instituto Matizes com a Mais Diversidade, Instituto Mais Diversidade. Esse estudo revelou que o custo no Brasil por ano de excluir pessoas da comunidade LGBTQIA+, da qual sou parte, como homem gay, é de 95 bilhões de reais por ano. Então, assim, olha o que a sociedade deixa de produzir, de gerar de riqueza, né, de circular, né, essa riqueza na economia,
a partir dessa exclusão dessa população em particular, né? E aí, Felipe, quando você fala até nessa questão dos estados, né, do Nordeste, por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas hoje 8 entre 9 estados do Nordeste estão entre os 10 primeiros em crescimento de renda de trabalho, da renda do trabalho. Isso é uma pesquisa que foi feita pela FGV Social em 2024, né? Então, são estados que têm investido muito em educação, né? Você está falando, e não só no Nordeste, né? A gente vê grandes polos acadêmicos, né? No Rio Grande do Sul você tem Santa Maria, né? Você tem Dourados no Mato Grosso do Sul, você tem no Nordeste como todo, e não só nas capitais, em Campina Grande, no interior da Paraíba, você tem um grande polo, né, científico, tecnológico, né? E obviamente Recife, Porto Digital, Fortaleza, né, Salvador, enfim, Manaus, assim, com economia pujante também, é um polo industrial muito forte. Quer dizer, hoje essas cidades, elas têm muita riqueza, elas estão desenvolvendo, né, essas suas riquezas. E olhar para o social nelas também é algo extremamente relevante, né, porque essas indústrias crescem, essas populações, eu digo, essas indústrias, né, essas empresas, elas geram impacto social no seu entorno, na sua cadeia de valor, né, e dentro da própria empresa, com seus colaboradores e colaboradoras, né, seus trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente precisa considerar isso, e o considerar isso, na minha visão, Felipe, tá nesse lugar de entender quem são essas pessoas, né, e que diversidade é essa. Uma coisa que eu falo que é São Paulo-cêntrica muitas vezes, né, e a matriz de grandes corporações, até a nível Latinoamérica, fica aqui em São Paulo, né, e muitas vezes as lideranças que tocam áreas como marketing, que tocam áreas como vendas, que tocam áreas como RH mesmo, né, e diversidade e inclusão, às vezes não conseguem vivenciar o dia a dia dessas subsidiárias ou de suas filiais ao redor do Brasil. Então, como é que você constrói políticas, né, que olham de uma forma integrada os colaboradores, né, quem é a força de trabalho da tua empresa, se você sequer foi visitar o escritório de determinada região? Eu preciso saber que Joinville, eu tenho lá uma diversidade que ela é étnica, mas ela também considera heranças voltadas à ancestralidade europeia. Eu tenho que entender que lá eu vou ter que considerar famílias que são italianas, alemães e suíças, né? A mesma coisa, eu preciso entender que em Belo Horizonte você tem uma herança africana, portuguesa e indígena, né? Assim como tem, obviamente, em todo o Brasil, mas são elementos assim que são muito peculiares de cada região, né? A gente tem que falar que muitas vezes essas identidades e culturas locais são muitas vezes negligenciadas, né? Elas não são sequer percebidas, elas se tornam invisibilizadas, né? E as políticas, práticas e ações, elas muitas vezes, né, infelizmente, e a gente entende também o outro lado, né, o orçamento dessas áreas em geral é restrito, né, e as empresas, elas não, elas terminam sem conseguir, né, gerar ferramentas que promovam, né, esse acesso à informação, mas, de novo, hoje a gente tem acesso à informação, né, então eu acho que a manutenção dessa cultura que foca em grandes centros e polos, ela não permite mais que essa diversidade, os processos inclusivos que de fato precisam acontecer, eles se estabeleçam da forma que sejam reais, né, e voltados para essa diversidade regional brasileira. Só para fechar, eu tive uma experiência, eu liderei o programa de diversidade e inclusão de uma grande empresa brasileira de tecnologia, né, e eu ali estava na condição de estar nos headquarters globais da empresa. E uma grande preocupação que eu tinha era, cara, como que eu consigo... A empresa está nos Estados Unidos, ela está na Colômbia, ela está no México, né? Como que eu consigo garantir que o que a gente está falando aqui, que no meu senso de diversidade e inclusão, eu considere... Eles não têm IBGE no México e na Colômbia, então eu tenho que entender quais que são os marcadores de raça e etnia desses países, porque não faz sentido botar lá amarelo. O que é amarelo? Aqui no Brasil, a gente, né, associou o ser amarelo com o ser asiático, né, o ser de um país asiático.
né, oriental. Lá no México e na Colômbia, essa terminologia não existe. Então, eu preciso entender que lá a gente está falando de outros marcadores, de outras né, regiões. Então, ter esse olhar atento acho que é muito importante. Muito bom, Sal. Bom, você trouxe várias coisas aqui, mas eu vou trazer um exemplo de uma coisa que veio essa semana, um insight de como, inclusive as pessoas, nossa, eu vou me colocar nesse lugar, que trabalham com diversidade e inclusão, ESG, e tem essa proposta de tirar um pouco esse trabalho, ou levar esse trabalho do centro desse lugar São Paulo cêntrico, né, como você falou, para o resto do Brasil, a gente ainda esquece de fazer isso em outras nuances. Eu vou trazer inclusive uma celebração aqui. Salomão está de novo numa lista super importante, super legal, que é da Maratona do Orgulho, que vai celebrar os 150 profissionais LGBTI no Brasil que fazem a diferença, né? E aí esse ano ele está de novo nessa lista, que é uma lista incrível, é uma galera muito conectada, e as pessoas que fazem parte dessa lista são pessoas de fato que fazem um trabalho muito bacana. Mas aí eu fico me perguntando quanto falta a gente trazer esse olhar, inclusive para a celebração, porque eu gostaria de ver também a gente celebrar 10 pessoas do Rio Grande do Sul, 10 pessoas de Pernambuco, sabe? Porque existem as pessoas e elas estão fazendo um trabalho muito grande. É uma lista de celebração que ainda é São Paulo-cêntrica, se a gente for pensar. Que é num grupo que não está levando para fora quando a gente traz um discurso de levar para fora e celebrar o Brasil. Então, olha aí como tem oportunidade, tem um lugar de que, quando a gente pensa em diversidade e inclusão, eu acho que a gente poderia, inclusive, estar fazendo melhor no sentido de território. E aqui eu vou fazer uma provocação para a gente, para mim, para você, para quem for ver esse vídeo, de levar e celebrar também os outros lugares e as pessoas que estão lá na Amazonas. Eu lembro muito, eu acho que você estava, Salomão, de uma premiação do Alto and Equal, primeira vez no Brasil, que tinha pessoas de outros estados, tinha uma pessoa de Manaus, tinha uma pessoa trans, que era indígena, e aí isso para mim pegou muito nesse lugar, cara, a gente precisa fazer isso, falar da população LGBT dentro da Amazônia, falar de uma outra forma de ver essa população, porque é uma outra cosmovisão, mas naquele momento estava sendo celebrada. Vou deixar essa provocação aqui, e eu acho que a gente precisa deixar isso na mente e fazer isso acontecer. E aí, para conectar agora a nossa continuação da conversa, eu quero chamar a Marluza, e aí, Marluza, se você quiser comentar um pouco dessa conversa ou continuar ela de alguma forma, fica à vontade. Depois disso, eu gostaria de trazer um pouco da tua mente, do teu cérebro aqui, como pessoa que trabalha com ESG já há algum tempo, que entende o quanto muitas empresas... eu não vou nem falar, vou fazer um parênteses aqui, eu não vou nem falar do momento que a gente está, porque eu acho que já é dado, né, a questão do processo de movimento anti-woke, falar menos diversidade e inclusão, bloqueio cognitivo que as empresas criaram com essas palavras e com a sigla ESG, a gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui, mas queria que tu trouxesse, assim, nessa experiência de consultoria em ESG, como que as coisas estão hoje e quais são os cuidados ou como uma empresa pode pensar nesse momento na implementação ou no trabalho de ESG dentro da organização, tendo em vista esse lugar de bloqueio cognitivo, tendo em vista esse lugar que muitas diretorias e muitas pessoas tomadoras de decisão estão no lugar de não precisa mais de ESG, não precisa mais de diversidade, mas a gente sabe que, no fundo, precisa. A gente está vendo a NR1 agora acontecendo, e se a gente for se dar conta, uma das soluções para a NR1 é uma estratégia de diversidade e inclusão muito bem feita, que há muito tempo a gente tem falado sobre, e que hoje muitas empresas não fizeram e já estariam preparadas para a questão de riscos psicossociais e várias questões. Enfim, fiz toda trouxe várias coisas aqui, mas traz um pouco do que você quiser em relação ao que a gente conversou aqui, o que o Sal trouxe, e fala para a gente do momento da ESG nas empresas e como as empresas deveriam começar ou continuar esse trabalho hoje com tudo isso que está sendo atravessado aí no caminho. Então, a percepção que eu tenho, né, que o ESG, ele traz muito do compartilhar os riscos, né, então eu costumo entender isso muito sob essa lente da liquidez dos tempos, né, então a gente tem isso muito
enraizado dentro dessa cultura ESG, porque o que acontece? As empresas, elas acabam tendo corresponsabilidades dentro desses sistemas, né? E principalmente no sentido de atuar, né, para contribuir na redução desses impactos que elas geram, né? Então, a gente tem visto, de alguma forma aqui no Brasil e a nível mundial, um afrouxamento dessas regras, né? Basicamente, as empresas, elas procuram seguir aquilo que a elas são impostos em termos de legislação. A gente tem os aspectos da NR1, que é a prova disso, né? Antes disso, muitos aspectos não haviam sendo discutidos dentro das organizações, então, a partir do momento que ela passa a valer, né, eles tomam todo um caráter de responsabilidade, né, dentro desses aspectos de cumprimento de legislação dentro das organizações. E isso vem muito, né, dessa prática que já existe dentro de sustentabilidade, de voluntariar-se a publicar esses dados, né? Então, é o pratique eu explique, né, que a gente chama. Então, as empresas, elas costumam aderir a frameworks. A gente tem até um movimento muito bacana que tem acontecido agora, que o GRI, que ele é um órgão que ele é o Global Reporting Initiative, que ele é uma organização internacional que ele estrutura padrões globais, né? E entrou em revisão justamente os aspectos de indicadores e informações de relatos de sustentabilidade acerca de diversidade e inclusão. Então, a gente sabe que vai passar por um processo de modificação, de mudanças, de evolução dessas pautas, né? E as empresas precisam se adaptar. Dentro desse sentido, os movimentos que a gente tem percebido, eles vêm muito mais no sentido das empresas hoje se esquivarem, né, de assumir essas responsabilidades que de alguma forma, elas acabam gerando impacto, mas a gente também tem o fator de que existe toda aquela parte da questão dos stakeholders, que são as partes interessadas, envolvidas naquele processo, que também exigem que elas, de alguma forma, se posicionem e tenham informações relevantes para a tomada de decisão, né? E eu trago aqui um ponto muito relevante, que é o rainbow washing, que foi muito comentado agora no mês de junho, que é justamente dessas empresas, elas utilizarem esses aspectos da bandeira LGBT, né, justamente para promoção de marketing, quando na verdade elas não têm isso dentro da cultura e dentro das políticas internas, né, então isso não é bem visto e tem sido sempre cada vez mais uma pauta muito relevante, principalmente nesse mês, no mês de junho, né, dadas as questões comemorativas, né, e dentro desse contexto, a gente observa que essas empresas, elas acabam direcionando, né, o que o ESG, a gestão da diversidade e inclusão das empresas, que era para ser uma estrutura cultural, organizacional, enraizada dentro do processo, ela acaba sendo voltada para marketing, né? Então, isso acaba tendo impactos de geração de desvalorização, né, que é muito de encontro com esse movimento que o ESG propõe de gerar valor para esses negócios, né. Então, nesse sentido, a gente tem visto esses movimentos, principalmente, e alguns outros movimentos de afrouxamento de regras, né, principalmente de forma geral, de ESG também pela CVM, enfim, embora alguns... aí tem um ponto relevante, que a CVM, ela trouxe alguns padrões que elas... de publicação das empresas que fazem parte, né, da CVM ali, que eu acho que é muito relevante, justamente no sentido de divulgar dados de forma unificada acerca de diversidade e inclusão. Então, é um passo relevante para o Brasil, mas a gente sabe desse cenário político, né? Então a gente vê que, por um lado, afrouxa, mas, por outro lado, também acaba tendo esses requisitos, né, que vem sendo, mas para um grupo muito seleto de organizações, né? Perfeito, muito bom. Vou puxar um fio aqui, tá? Que eu acho que é bastante relevante a gente falar agora. A gente já saiu do mês do orgulho,
Recém saiu essa semana, segunda-feira foi o dia 30. E aí, segunda-feira não, terça, né? Terça-feira foi dia 30. E aí a gente tem esse lugar da tokenização do arco-íris, o rainbow washing que a gente vai falar. Vou trazer isso um pouco para a conversa com o Salomão, porque de alguma forma tem uma vivência bastante grande nesse lugar, como pessoa que faz parte da população, mas também como alguém que acompanhou como essa tokenização se deu no Brasil, esse rainbow washing tem acontecido, né? Lembrando de participar de paradas antes de 2020 e como elas estão acontecendo agora. Salomão, você tem essa experiência em relação à atuação com a população, mas também em relações institucionais. Quero que você ajude a trazer um pouco como vê, conectando com o que a Malusa trouxe e a experiência dela, essa mudança de fato, utilização do arco-íris especificamente para tokenização ou para um lugar de sustentabilidade, de fato criar uma cultura de pertencimento, que empresas estão fazendo isso ou não estão fazendo mais, para gerar todos os processos também que a gente entende que tem a ver com inclusão e equidade, e como fazer isso a longo prazo, né? Que cuidados a gente tem que ter, a gente muda as palavras, como que a gente faz esse trabalho continuar acontecendo a partir do que tá posto agora? É bem interessante, né, e aí, Marluza, quando você fala, né, do rainbow watching, né, a gente pensa assim, né, e aí, Felipe, você trouxe, né, essa visão da tokenização, né, a grande pergunta que eu trago é como que a gente desfragiliza o arco-íris, né, porque às vezes o arco-íris parece que e de fato, a gente não vê arco-íris todo dia na rua, né? Precisa ter chuva e sol, ou precisa ter, né, essa confluência da luz com, né, elementos químicos de água, né, que vão refletir essa. Isso não acontece todo dia. O arco-íris na natureza acontece em momentos específicos, né? Então, se a gente fizer analogia para a própria existência do arco-íris e as semanas do orgulho, o mês do orgulho, as datas comemorativas, é um pouco da mesma lógica, né? A gente entender que não é todo dia que o arco-íris aparece no céu, né? Então, não é todo dia que essas datas elas acontecem. Elas são muito importantes, elas reafirmam, né, a nossa essência, elas comunicam, elas visibilizam, elas são extremamente importantes, mas elas não são suficientes. Então, eu entendo que, de novo, a gente vê isso muito, muito, de uma forma muito real, né, essa volatilidade, né, dessa conexão com o arco-íris. E aí você comentou dessas paradas antes, eu tive a rica oportunidade e privilégio de estar na parada de 2018, lá em Nova York, que foi a parada global Road Pride, que comemorou os 50 anos de Stonewall. O que eu vi de empresas que desfilavam, porque a parada nos Estados Unidos, né, não é como aqui no Brasil e em São Paulo, particularmente, que tem ali os trilhos elétricos, né, e esses trilhos são patrocinados por empresas, mas não, nos Estados Unidos as pessoas marcham, e é como é uma parada mesmo, como se fossem alas, né, do grande desfile, são compostas por associações, por empresas, né, por comunidades, né, e aí você vê de fato que as empresas se registram, os prides, né, dessas empresas, e o Felipe, né, que atua aí há muitos anos também, né, no Pride Connection, né, e vi isso de perto, né, esses prides, eles participavam, as empresas escancaravam o orgulho, né, não só o orgulho do funcionário de estar ali, mas da empresa se posicionar nessa agenda, né? A gente via durante o mês de junho as logos de grandes marcas globais ficarem com o símbolo LGBT, que ia PN+, né? Quer dizer, a gente via um movimento, né, de reforçar isso.
e a gente viu quão volátil isso é, né? Porque essas mesmas empresas americanas, norte-americanas ou estadunidenses, que lá atrás tinham orgulho em se posicionar, hoje, por questões, né, de cunho jurídico, de cunho político, ideológico, decidiram retroagir, né? E por quê? Porque se elas não adequassem esse posicionamento, elas perderiam dinheiro, porque isso poderia gerar uma série de litígios para elas dentro da normativa, né, e dentro da perspectiva jurídica que elas estão colocadas. Então, elas precisaram se remodelar. Algumas abandonaram o barco, outras camuflaram, né, ou redirecionaram, ou inovaram, vamos dizer assim melhor, para poder continuar nessa agenda, né, e agir, mas de uma forma não intencional, ou talvez não que não reverberasse, né, esse olhar. Então, assim, acho que, de novo, a gente vê uma série, né, de mudanças acontecendo no mundo, mudanças de ordem macroeconômica, né, de ordem climática, que afetam, sobretudo, as populações mais vulneráveis, né, e, sobretudo, os grupos minorizados. A gente está vendo polarização política em todos os continentes, né, dois lados, e as pessoas tendo que praticamente optar e sendo categorizadas como de um lado ou de outro lado apenas, sem entender que existe um espectro político, ideológico entre esses dois polos, mas, né, isso gera uma série de questões. Então, como a Marluza falou, a gente tem um ano eleitoral, né, e aí daqui a pouco essa polarização ela vai ficar evidente. Neste momento, a gente está em período de Copa, para quem está assistindo essa live daqui a 100 anos, nesse momento a gente está em 2026, no meio da Copa do Mundo de 2026. Né? E aí o brasileiro todo está no sentimento que é um patriotismo copal, né? A gente todo mundo é brasileiro, defende o Brasil. Daqui a pouco a gente vai se dividir, né? Assim, acabando a Copa, as eleições. Então essa unificação cultural e em detrimento de inimigos comuns, né? Que são as seleções de outros países, eles passam. A gente começa agora a se ver como inimigo, né? E como que isso, né, se reflete? Então, voltando e fechando, eu acho que quando a gente olha para a diversidade, né, e toda essa jornada, a gente tem que entender que, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de holofote, isso é volátil, né? A gente estava com uma discussão muito forte lá em 2020 por causa do George Floyd nos Estados Unidos, e aí aconteceu um terrível, né, incidente, ou enfim, acontecimento aqui no Brasil, num supermercado, que morre um cara preto, e isso gera um frisson, né, em toda a sociedade, e se movimenta. E agora a pauta racial não é uma pauta muito forte como foi há 5 anos atrás, né? Hoje, por conta dos feminicídios e de toda essa, né, atrocidades que a gente está vendo e que estão em visibilidade, em voga nesse momento, né, contra as mulheres, essa pauta de gênero ela volta a ganhar força, né? E daqui a 2 anos vai ser a pauta de pessoas com deficiência, vai ser a pauta de refugiados, vai ser a pauta, e vão mudar as pautas, né? A sociedade ela também é isso, a gente vive de ciclos, às vezes a gente vai fala muito, cansou, virou, e agora eu quero a própria imprensa, todo mundo quer outro assunto. Então, como que a gente garante a sustentabilidade da sustentabilidade? Como a gente institucionaliza? Como a gente sai do adotar uma prática para justificar e apresentar os resultados da prática com dados e resultados mensuráveis, né? Como a gente olha para essa agenda social, seja para fora ou para dentro da empresa, com a visão de fato institucionalizada, que independente dessas volatilidades, né, da sociedade, da política, da economia, essas agendas que são agendas de negócio, são agendas de gestão de risco, né, e que, de novo, se encaradas da forma positiva, geram negócios, ampliam o potencial de vendas. Se olhadas do aspecto negativo, se não trabalhadas, elas podem gerar litígios, podem gerar processos trabalhistas, legais, cíveis, criminais. Então, assim, seja porque é importante, vou ampliar, seja porque é importante, se eu não fizer, eu vou me dar mal, essa pauta, ela
né, é a pauta essencial para o negócio. E aí, como a Malusa falou, hoje não é só uma pauta essencial para o negócio por si só, ela é regulatória, né? IFRS, lá da CVM, a NR1, que vocês também já comentaram, é uma pauta regulatória, não é só porque é bonitinho, porque eu vou botar a bandeirinha e vai ser legal. Não, é uma pauta compliance, entende? E é a pauta de gestão de risco. Então, ela precisa ser encarada dessa forma. E as ações precisam acontecer para que possam reverberar em benefícios, tanto para os negócios, mas sobretudo para as pessoas. Muito bom. Eu sinto que a gente, nesse trabalho, vocês há 15, 18 anos, eu também nesses 13, 14 anos trabalhando com inclusão, a gente talvez não tenha conseguido, não estou falando da gente porque é com quem eu estou falando aqui, né? Criar talvez as narrativas e a forma de convencimento necessária para essas altas lideranças, tomadores de decisão, entenderem de fato o que é ESG, diversidade, inclusão, equidade, e o quão crítico e estratégico é, porque na verdade o que a gente tem falado, aí você trouxe George Floyd e Beto, né? O Beto do Carrefour, foi o homem que foi morto, que gera essas crises, agora a crise com relação às mulheres, e aí começa, por exemplo, eu dou palestra, e tem começado a aparecer muito pedido de palestra sobre assédio na organização, sobre essa questão relacionada a mulheres, masculinidades, então falar com os homens sobre isso, o que me deixa a gente entender que a gente só tem trabalhado a partir de crises. No lugar de trabalhar estrategicamente e deixar e entender que esse trabalho estratégico é de fato estratégico, ele gera um resultado a longo prazo, uma capacidade da empresa de dar conta das crises quando elas vierem, quando elas acontecerem, por exemplo, dar conta do que a NR1 pede agora, se já tivesse uma estratégia muito bem feita de ESG, diversidade, equidade e inclusão, a gente tem só respondido a crises, talvez por pouca profundidade das pessoas tomadoras de decisão em relação ao que é esse trabalho, ao que de fato ele traz de resultados e o que ele demanda também de mudanças e etc. E eu acho que, mais do que nada, talvez a gente não tenha conseguido trazer, a gente falou muito sobre, historicamente, sobre resultados de diversidade e inclusão, aumento de produtividade, melhora a vida das pessoas, mas agora a gente está entendendo que existe uma outra narrativa que é muito importante, que é o custo. O custo da exclusão, a gente fala da população LGBT, 96 bilhões, 95 bilhões de reais, mas existe um custo muito grande. Vou trazer um outro número, que eu lembro de cabeça de muito tempo atrás, quando eu comecei a pesquisar o custo do machismo na sociedade nos países emergentes globalmente. Se estima 12 trilhões de dólares, é o que a gente perde pelo machismo estrutural em países emergentes, em países que ainda estão no lugar de construção social. Se a gente for separar dessa forma, eu não gosto muito de dividir assim, emergente ou não emergente. Mas de alguma forma é 12 trilhões de dólares, né, por conta das mulheres que são impedidas de ir para o mercado, toda aquela estrutura que impede com que a mulher de fato também gere renda e seja. Então a gente consegue ver que a exclusão ela gera um custo muito grande social, porque isso é dinheiro de hospital que não é construído, vai para esse lugar também, mas também um custo para as organizações, porque elas não se preparam o suficiente, elas vão ter que dar conta da crise quando a crise está acontecendo, e apagar o incêndio é sempre muito mais caro do que já fazer com que ele não aconteça, né? É isso. Então, isso precisa estar muito na nossa mente, e a gente conseguir criar essa conversa a partir disso, e conseguir falar desse custo é extremamente importante. Conectando as coisas aqui. A gente, indo para os últimos 20 minutos de conversa, eu queria perguntar para vocês dois, e aí a gente começar a amarrar as coisas de uma forma mais conectadas com futuro, né? O que a gente faz aqui para frente? E falando sobre a parte social e cultural, queria perguntar para vocês, assim, como a diversidade cultural, que vai além das cotas da pluralidade de pensamento, diversidade cognitiva, a gente falou de território, etc. Como a gente pensa nesse futuro em relação à organização das pautas ESG, diversidade, equidade, inclusão e inovação social dentro das organizações, entendendo esses atravessamentos, entendendo que a gente tem essas crises para dar conta e que outras crises vão acontecer, como que a gente organiza isso dentro das organizações, ou como que a gente constrói isso para dar conta dessas mudanças, dar conta
Outra coisa, por exemplo, a gente tem aqui uma questão muito específica que é novas gerações que não se veem num lugar de liderança, querem ser cada vez menos lideranças, não porque não querem ser lideranças, mas porque entenderam que esse lugar da liderança é um lugar extremamente... como a gente organizou a liderança no mercado de trabalho, nas organizações, ainda é bastante adoecedor, bastante solitário, e não precisaria estar assim. Essas novas gerações não querem estar nesse lugar. A gente tem um layoff muito grande de populações por conta da IA, e a gente começa a se dar conta que não existe um processo de canal de criação, de sucessão para a liderança. Se as pessoas estão sendo demitidas, se as novas gerações não querem ser lideranças, quem vai ser as novas lideranças dessa organização que está colocando IA em tudo, né? Então, já estou trazendo outro atravessamento aqui, mas que faz parte de crises. Como que a gente cria essa, perguntar para vocês dois, essa narrativa, essa conversa, como que a gente traz para as empresas de uma forma que, se a gente tivesse que falar agora, para se preparar para esse futuro, para o que já está acontecendo em relação à diversidade e inclusão, ESG, como que a gente traz isso? Como que a gente comunica? Como que a gente cria esse processo de convencimento? O que que se diz para as organizações para fazer com que elas entendam, essas tomadoras de decisões entendam que isso é um lugar estratégico, antevê em crise, e não é algo só de um processo woke ou que a gente acha que é bonito e importante. Quer começar, Marluza? Eu posso começar? Então tá. O que eu percebo nessa movimentação toda, tá? Inclusive nesses aspectos de afastamento desses perfis mais jovens da liderança, como ela se consolidou como tal nesse momento dentro dos negócios, né? Nós cada vez mais nos afastamos de nós enquanto pessoas, né? E do respeito, da escuta ativa, de parar, ouvir e compreender o próximo, né? E toda essa fala de entender o próximo, ela vem muito com base nos vieses que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem lideranças que fazem parte de uma fatia da sociedade com os seus vieses e um sistema que favorece que se mantenham, então, esses vieses, né? E mais do que isso, né, esse sistema, ele beneficia quem mantém esses vieses. Basicamente, a gente vive em um sistema onde essa cultura de ter alta eficiência, ela é beneficiada, e a culpa por não ser uma pessoa de alta performance, alta eficiência no trabalho, de não ter resiliência, é da própria pessoa, quando, na verdade, isso faz parte do sistema em que a gente está inserido, né? Então, a percepção que eu tenho hoje, que essa mudança, ela vai ocorrer muito a partir do momento em que a gente conseguir fazer com que as pessoas olhem para si e olhem para os sistemas enquanto pessoas fazendo gestão de pessoas e se relacionando com pessoas, né? Os negócios, eles se movem assim, eles podem gerar retorno de investimento, lucro, enfim, mas são pessoas, né? A base de tudo. E essa virada de chave que eu vejo como necessária, né? E mais do que isso, né? Isso vai contribuir para que exista essa capacidade da organização de entender essa realidade, de perceber esses diferentes repertórios, seja de origens, raças, gêneros, idades, trajetórias, né? E isso faz com que as organizações tenham formas inovadoras de levar os seus processos, de conduzir as suas atividades. E essa inovação, ela gera retornos positivos, né? E essa diversidade que promove isso, né? E claro que isso tudo com esses aspectos que a gente precisa remover desses sistemas, que é de pessoas não terem voz, não terem a liberdade de discordar, de serem punidas, de ter essa questão da diversidade como decoração, né? Então, eu acho que isso é a base para que a gente consiga evoluir nessa pauta e fazer com que a gente mude essa percepção do que de fato é liderança, né? Liderança é
é bem diferente do que hoje a gente convive, né? A gente realmente precisa lidar com pessoas de ter escuta ativa. Acho que a partir do momento que a gente pensa em pessoas, não em homens, em mulheres, enfim, mas pessoas, e ouvi-las e tornar essas pessoas como parte do todo, a gente consegue ter bons resultados a nível organizacional, social, né? E gerar os impactos necessários para desenvolver esse pilar S do ESG dentro das organizações. Eu gosto muito da tua fala, porque como pessoa que está também num processo de se enveredar para o trabalho com a pessoa física, com o sujeito, e aí dentro, até pensando a partir de um viés de psicanálise, entendendo como trazer isso para projetos dentro das organizações, a gente vê que historicamente a gente colocou as pessoas num lugar onde a gente aniquilou a subjetividade delas, né? É a pessoa que entra na empresa a partir de um fit cultural, veste a camisa da empresa e precisa caber, antes de poder vestir a própria camisa, antes de poder... Inclusive, empresas usando, historicamente, o fit cultural como uma forma bonita de dizer, escolho as pessoas que eu quero que fazem sentido para minha empresa, e muitas vezes tem a ver com exclusão, muitas vezes tem a ver com cor de pele também. Usar o fit cultural aconteceu e vi isso acontecer. Então, voltar para esse lugar de lembrar que a gente tem sujeitos complexos e esses sujeitos formam a organização, e talvez não dividir só eles nesses marcadores sociais, homem e mulher, pessoas LGBTQIA+, mas não esquecer que isso é extremamente importante, porque traz atravessamentos de experiência, de repertório, de território, de tudo isso, e diz quem é que pode estar numa organização ainda ou não, ou quem é que chega ou não chega, o corpo, inclusive, chega normalmente antes, é extremamente importante. Agora, a NR1 dizendo que não existe mais corpo padrão, né, e aí não existe mais ser humano padrão, por exemplo, preconceito no ambiente de trabalho é risco psicossocial. Então, a gente tem, de alguma forma, o que antes estava afastado e separado, agora está se juntando e tentando, e isso está dando um super trabalho para as empresas, ou para as pessoas, principalmente RH, que não se davam conta disso, não pensavam nas pessoas assim. Então, conectei um pouco o que a Marluza trouxe com o que a gente está conversando aqui, e aí, Sal, se você quiser trazer também uma resposta para essa questão que eu falei, e conectar em complementação do que já foi falado, vou te pedir para chegar e trazer, e já conversar ou trazer alguma palavra de futuro, mas aí de esperança, né? Nesse lugar de esperançoso realista, ou realista esperançoso, que é importante, porque a esperança ela faz com que a gente continue acreditando na possibilidade de acontecer, para a gente começar a terminar, não, já ir terminando nossa conversa. Você vê, Marluza, que ele fez uma pergunta cheia de vieses, né? Porque eu não posso ser nem realista pessimista agora, eu tenho que ser um realista otimista e esperançoso. Aqui a gente sai com esperança, pode ser realista, mas a gente sai com... se não tiver esperança, não tem porque a gente está conversando. Se não tiver esperança, você vai arrumar uma para poder garantir que todo mundo acredite que o futuro vai ser melhor. E eu também acredito nisso, né? Não tenho dúvida, né? Acho que só a gente precisa repactuar. Acho que quando a Marluza fala, né, que a gente perdeu essa conexão com as pessoas, e a gente está aqui falando muito do elemento pessoas, eu quero trazer o elemento tecnologia, né? Há 10 anos atrás, eu ouvia muito as empresas de tecnologia falar assim, a gente contrata por técnica demite pelo comportamental. 10 anos passaram, e agora a gente não resolveu a questão comportamental, e pior, as empresas não estão contratando mais pela técnica, porque a técnica, muitas vezes, a AI já faz, ou se não faz, vai aprender a fazer. Então, no fim, é tudo sobre comportamental, e assim, o que a gente está fazendo para isso? Como a gente está ensinando os valores? Aí a gente joga para a escola dos nossos filhos, só que assim, a família está desestruturada, da forma que a criança demanda presença. Não estou falando só de ser, e vamos deixar claro aqui, não estou falando de ser família heteronormativa, não. Estou falando de presença, de carinho, de atenção, né? Que essas crianças, independente se é da avó, da mãe, de 2 pais, 2 mães, não estão tendo. Então, estão se colocando, estão se abraçando, estão se acolhendo na AI, inclusive. Quanta gente está usando terapia do Gemini e do ChatGPT,
né? Quanta gente está se amparando na inteligência artificial nos jogos eletrônicos, né? Então, assim, então, nesse lado social, cultural, né, a gente olha, qualquer transporte público, tá todo mundo no celular na mão, né? Qualquer lugar, em restaurante, a gente vê os casais com o celular na mão, né? Isso não é de hoje, de alguns anos já, mas assim, a tecnologia agora está acelerando muito mais rápido, né? A automação, ela já tirava empregos de públicos mais vulneráveis, ela continua tirando. Hoje as máquinas no campo fazem o que antes o boia fria fazia, né? As máquinas antes e hoje, na verdade, elas fazem o que nas linhas de produção, nas plantas fabris, pessoas faziam, hoje são robôs, né? Na área de serviços, isso também está mudando, né? É muito capaz que em breve a gente já vê isso em McDonald's e Burger King, enfim, fast foods. Hoje não são mais pessoas te fazendo comprar, são máquinas, né? E daqui a pouco vão ser robôs fazendo hambúrguer, porque se você parar para pensar, é um pão que se pega com aqui, ó, e joga ali, e enfia o hambúrguer aqui, tudo isso a automação vai ser capaz de fazer. Só que olha só como essas redes de fast food foram lugar para empregar de primeiro lugar muita gente, né? O primeiro emprego de muitas. Eu tenho uma amiga que ela é head de RH de uma empresa e ela começou no McDonald's, né? Então, assim, tudo isso está transformando a questão do ócio, né? Como que esse ócio vai ser utilizado e como ele vai ser remunerado, porque tudo vai ser tecnologia, né? Então, como que a economia criativa se redesenha, então a gente está falando de uma série de alterações, né, na forma como nós, seres humanos, interagimos entre a gente. De novo, os valores, o comportamento, né, a capacidade de se relacionar, de comunicar, de olhar no olho, a gente não tem mais, ou a gente está se perdendo, né? Então, isso hoje a gente já vê esse desenrolar, e hoje, na atualidade, em conflitos, né, dentro das áreas. Você falou, a questão geracional, né? Porque enquanto a pessoa ali, o geração X, passa a mão no telefone e liga, o geração Z, meu Deus, ligou é porque está morrendo, e jamais vou ligar, né? E vai mandar um texto de WhatsApp, né? Então, assim, de novo, a gente está vivendo muita mudança, né? Qual que é a minha esperança? A minha esperança é que todo esse, eu acho, a minha visão, tá? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, de alguma maneira, vai gerar, já está gerando um colapso, que vai fazer as pessoas retomarem o que a gente vivia tão no passado, né? Acho que o chique hoje é o ser desconectado, né? O chique hoje é estar no meio do mar. Pessoas muito ricas hoje, elas têm a oportunidade de ficar uma semana num mosteiro ou no meio da Amazônia fazendo um retiro e a vida segue, né? E aí volta esse ponto. Como a gente está olhando para os mais vulneráveis? Será que a gente está capacitando gente para trabalhar em call center, sendo que call center já não existe mais? Né? Ou ensinando a programar, sendo que o cloud faz o cloud code, e no code, low code e vibe code, né? Então, assim, a gente não está insistindo no que não funciona mais, né? O futuro já começou, como diria o jingle da Globo, né? Então, eu acho que, Felipe, é difícil falar em esperança no cenário tão complexo. Mas, de novo, eu acredito na rapaziada e nas mulheres, sobretudo. Então, eu acredito que a gente tem na gente a essência de quem pode redesenhar, reconfigurar, e seja de pequenos gestos, né, até grandes ações, se transformar e remodelar a forma de viver, de interagir, de trabalhar e de se relacionar uns com os outros, para a gente ter um futuro mais saudável para a gente e para o nosso meio ambiente. Muito bom. Eu falo brincando que se tem um povo que tem a capacidade de criar a possibilidade de futuro no meio do apocalipse, é o Brasil. E agora a gente está no meio do acopalipse, né? Tem a Copa no meio dessa história toda e a gente dá essa parada e mostra que mas é isso, a gente tem essa capacidade gigante conectando muita coisa e acho que acreditar no Brasil, nessa potência, é extremamente importante. E pensando em como a gente pode conectar o Brasil, de fato, nessa provocação e nessa demanda, para criar essas soluções, né, em conjunto.
Marluza, obrigado, Salomão. Marluza, chega mais e dá a tua palavra final aí, esperançosa para gente. Então, o que eu acho relevante, assim, um ponto de atenção para trazer, né, é que muito que vem, a gente conversou aqui também, que o Salomão, tu trouxeste, acerca do uso de inteligência artificial, né, então, quanto isso realmente impacta em aspectos de equidade, de diversidade, né, porque a inteligência artificial, ela é embasada em dados já existentes, e esses dados já possuem vieses. Então, esse cuidado, essa neutralização da inteligência artificial, a gente sabe que isso não existe. Então, isso acaba potencializando esse problema dentro dos aspectos de utilizar esses recursos de inteligência artificial, seja para substituir um humano para tomar decisões, para analisar dados, uma vez que existe todo esse embasamento de vieses, né, dentro da construção dela. E o que eu acho super relevante, assim, de trazer, que eu acho que é uma forma de olhar para um futuro melhor, é justamente aprender com o passado, né? A gente costuma falar em ancestralidades, normalmente a gente fala dos aspectos positivos, mas eu acho que a gente tem muito a aprender com a ancestralidade no sentido do que a cultura fez com a escravidão, com povos tradicionais, e aprender com o erro do passado também. Olhar para a situação que a gente se encontra hoje no presente e para onde isso está se direcionando. Então, não basta só a gente aprender com os nossos erros, aprender com as nossas convivências, mas também olhar para esse passado e tentar construir a partir disso um futuro melhor para todos nós, né? Sem essa perspectiva de vieses e indo de encontro, né? Com essa perspectiva de tratar o nosso futuro, a nossa evolução com tecnologia, porque acima de tudo nós somos pessoas, a gente precisa se relacionar como pessoas, a gente precisa se respeitar como pessoas e principalmente conseguir olhar para si e entender o que são os nossos limites, quais são os lugares em que a gente pode caber e conseguir ter voz e se expor e colocar os limites necessários para que a gente consiga, de fato, ter equidade nesses ambientes que a gente sabe que muitas vezes acabam sendo hostis para quem faz parte da cultura LGBT, e a gente sabe que a gente acaba enfrentando muitos perrengues aí, né, na vida. Muito bom. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar olhar para o passado com outros olhos, ou pensar nesse passado de uma forma que não foi contada, né? Porque ele foi contado de uma forma muito colonial ainda, muito a partir de quem ganhou a guerra, a partir de quem pôde escrever os livros, né? E quem são essas pessoas? São pessoas muito parecidas e que estão num lugar ainda de muito privilégio na sociedade. Salomão falou antes da questão de poder ir para o interior ou para algum lugar e se afastar e se desconectar. Olha só, hoje poder se desconectar é um grande privilégio. Quem é que pode fazer isso de fato, ficar tranquilo? Tem que ter dinheiro, tranquilidade, etc. E aí, quando a gente pensa em olhar para o futuro, pensar no futuro olhando para o passado, a gente vai precisar redescobrir essas cosmovisões que não foram contadas. E essas cosmovisões que não foram contadas, repertório que não está sendo trazido, vem de diversidade. Vem de conversar e aprender com os povos originários, vem de entender as experiências das pessoas, de descendentes de pessoas escravizadas, né, da época da escravização, vem de olhar para toda esse melting pot, essa coisa, esse fervilhamento cultural que é o Brasil, de diferenças de vários lugares. Eu falei antes, provoquei da coisa do prêmio, né? A gente precisa celebrar o Brasil a partir de outros olhares e trazer o passado e a construção do que a gente é a partir desses outros olhares, e para isso a gente precisa de diversidade e precisa de inclusão. Então, vamos terminar essa conversa, essa série de 3 capítulos, falando de diversidade social, cultural, cognitiva e inclusão, talvez nesse lugar otimista realista, esperançoso realista, que eu gosto muito de trazer, que é a gente não se deixar levar pela narrativa de que o apocalipse ou tudo já e não tem mais jeito. Porque quem quer que a gente acredite nisso é quem está lucrando com esse lugar de dizer que não tem mais jeito. Tem jeito, a gente precisa fazer,
não se deixar acreditar nessa narrativa e olhar para trás e se conectar com as outras formas de pensar mundo e as outras cosmovisões para criar soluções que fazem parte, que todas as pessoas fazem parte. Acho que isso. Felipe, queria dar uma palavrinha final também. Primeiro, agradecer esse bate-papo. Eu tenho certeza que, bom, para mim ou para quem está aí do outro lado da tela, deve ter sido, ou com certeza foi, um momento de muita inspiração. Eu acho que, acima de tudo, mesmo que o cenário não seja do mais otimista, nos dá esperança, pelo menos, de tentar encontrar um caminho sobre como tentar mudar isso. E eu vou aproveitar para fazer um spoilerzinho de que semana que vem, ao longo do mês de julho, a gente está começando a gravação de uma série sobre novas gerações em foco. São essas gerações que eventualmente vão conseguir nos ajudar, né, na fala do Salomão, aí na aposta de novas gerações, e que, por mais que hoje não tenham esperança para ser uma liderança, para, né, como foi mencionado também, mas que a gente aposte nisso. Então a gente fica o convite para quem não assistiu os outros episódios para assistir dessa série maravilhosa que se encerra hoje. Um agradecimento muito especial, Felipe, por ter conduzido isso de uma forma tão excelente, por trazer convidados tão maravilhosos. E fiquem de olho nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, no nosso site, actonetworking.com.br, que a gente tem muita coisa boa ainda vindo por aí. E fiquem de olho, a gente não vai parar. Tá certo, gente, muito obrigado. Um grande abraço. Lusa, Salomão, Jonathan. Obrigado. Obrigado, prazer.